Aham. Pessoas são diferentes, enxergam o mundo de forma diferente, e quando a gente tem filhos, é que isso que os conflitos começam a pegar, porque quando são duas pessoas, quando é o casal, você tá ali, mas é sobre você, né? Lá pelas tantas, você, né? Não, decidi, não dá mais, a gente se separa e vida que segue. Agora, quando existe um filho, você não diz assim, a gente se separa e vida que segue. A gente se Não separa, dá. mas a gente precisa seguir conversando sobre questões aqui com relação a este outro ser que está aqui e que depende de nós. E quando vem essa criança, é que as coisas começam que a gente começa a ver, porque, meninos, me fala, vocês já pararam, não sei se vocês têm filhos, mas vocês já pararam para pensar assim, quem é que antes de ter filho, senta e conversa assim, vamos conversar aqui sobre a forma de educação que a gente, quando o nosso filho fizer uma birra, como é que a gente vai lidar com essa birra? Quando o nosso filho começar a chorar de madrugada, como é que a gente vai fazer? Né? Vamos falar aqui sobre como é que vai ser quando nascer. As pessoas não falam sobre isso. Aham. Isso é Casais, eles verdade. falam sobre como é lindo a gente estar grávido, sobre que lindo, olha o nome da criança, olha, ele já chuta, ela já chuta, olha aqui, vai ser jogadora, vai ser dançarino, vai ser. A gente fala sobre a beleza da maternidade, da paternidade, Às vezes pode né? combinar até ajudar a cuidar na madrugada e tal, mas nunca sobre educação mesmo, realmente. Sabe, você não fala sobre isso. Aí vem. Por que que falam terrible two? Por que a gente fala os terríveis dois, que eu não gosto dessa nomenclatura? Eu brinco que eu prefiro muito mais os incredible two, porque para mim são incríveis os 2 anos da criança. Mas por que que dá essa crise nos casais quando a criança se aproxima dos 2 anos e depois lá, né, na fase dos 7, 8 anos, depois lá na adolescência? Por que que isso acontece? Porque é quando aquele ser humano começa a dizer assim: ei, você aí, mãe, pai, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou outra pessoa, não sou vocês, não. Então, assim, ó, quando vocês me disserem que é para eu fazer tal coisa, talvez eu não queira fazer, e aí eu vou falar que eu não quero. Porque até então, você fala assim: vamos dormir, a criança vai com você. Você fala, vamos tomar banho, você leva a criança. Você fala, vamos sair, você leva a criança. Aí chega uma hora que a criança começa a aprender a falar, que ela já está caminhando e que ela, sobretudo, que ela compreende que ela é um ser humano separado do pai e da mãe. Ela é outro ser humano, que ela não é uma extensão, porque no início ela pensa que ela Aham. é uma extensão. E aí ela começa a dizer que não quer, aí bate a crise. Como assim vai dizer não para mim? Ninguém fala sobre isso. Como é que a gente vai lidar quando o nosso filho disser não? Como é que a gente vai lidar quando ele se jogar no chão do mercado e disser eu quero essa caixa de chocolate? Né? E aí que eu falo que vem as provações, porque aí, ó, eu trabalho com consultoria em educação, então as mães vêm e me dizem assim, ó, ele é muito mole, e aí eu que preciso colocar limites, falando do pai. Ou então elas me dizem assim, ele quer bater e eu não quero bater. Percebe? São Aham. divergências importantes na condução da Sim. educação. Um entende que a palmada vai educar e o outro entende que a palmada não é o melhor caminho para educar. E aí, o que que eu faço ao invés de sentar com a pessoa que está ali do meu lado e dizer assim, vamos bater um papo sobre isso? Eu procuro outra pessoa e digo assim, como que eu faço para convencer o meu marido de que a palmada não é a melhor estratégia? Eu quero, É. do que a gente está falando? De mudar aquele ser humano. Aham. Então, os conflitos, eles acontecem porque a gente está o tempo todo tentando mudar o outro, querer que o outro se ajuste a mim. E para que a gente possa ter uma convivência bacana, uma convivência leve, a gente precisa entender que não é sobre o outro. O tempo todo é sobre você, É, sobre como você enxerga. quando você é casado, você tem que abrir mão de muita coisa, né, que você quer. Tem que ceder muita coisa também para outra pessoa e tem que chegar no meio termo, né? Porque não basta só você impor as coisas que você não gosta. E quando a pessoa for impor as coisas que ela não gosta, você vai aceitar também? Tem que botar na balança, né? Você não pode fazer tudo que você quer também, mas também não pode deixar de fazer tudo, porque senão vira bagunça, né? Tem que entrar Mas eu no, penso que a no gente consenso. agora, Leandro, eu penso que a gente tenha que falar sobre isso, né? Sim, com Então, daqui a certeza. pouco você diz assim, ó, cara, para mim é muito importante que eu possa sair para jogar, sei lá, para jogar meu futebol lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não sei, né? Uma vez por semana. Aí você recém pariu uma criança lá, você acha, meu Deus, o cara, pô.
Não tá vendo que eu tô aqui toda esgualepada com uma criança pequena e tal? Você fica pé da vida. E aí você diz para ele, você é um sem noção. Mas pare e pensa cá comigo, né? Para aquele ser humano ali, aquilo ali para ele é uma necessidade. Necessidade de diversão, necessidade de movimentar o corpo, sei lá eu. Então, a gente precisa falar sobre isso. Dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu entendi que para você é importante você estar com seus amigos, você jogar o seu futebol, você fazer, sei lá, o que quer que seja. Você ir ao cinema, você sair para jantar, não sei, tá? E isso para mim também é importante. Como que a gente vai construir isso juntos, de forma que não fique pesado para nenhum dos dois? Isso é falar sobre, quando a gente fala sobre ceder, não é do que, porque pensa, Leandro, que a gente pensa assim, que a gente fala assim, ó, a gente joga como se fosse culpa pro outro. Eu tô abrindo mão disso e você vai abrir mão do quê? Não é sobre gerar culpa no outro, é sobre fazer com que o outro queira que você esteja tão feliz quanto ele nessa relação. É jogar pro outro responsabilidades dos dois, entende? Então, quando a gente fala assim, acho que o Heverson falou, né, a palavra ajuda, ele me ajuda. Quando eu gosto muito de pensar sobre a estrutura da palavra ajuda. Quando eu falo assim, você me ajuda, o que eu tô pedindo para vocês? Apoio. Mas se vocês me disserem, não, Gabriela, não ajudamos, eu sigo com a tarefa. Vocês estão livres, mas eu sigo com aquela tarefa. Então, quando a gente fala sobre você me ajuda, quando a gente diz para o outro você me ajuda, o que a gente está dizendo para o outro? A tarefa é minha e você me ajuda se quiser. E não é ajuda. Quando a gente está dentro de uma estrutura de compartilhamento, por exemplo, no exemplo que o Heverson deu da casa, né, que todo mundo morava junto. Né? Vamos conversar aqui sobre o que a gente vai fazer, né? Vamos dividir as atividades que tem para ser feitas. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.